Curso de Edificação Espiritual, Módulo 2, Aula 6. Regeneração em Cristo, Parte 1. Por que o cristão deve ter um caráter transformado? A conversão genuína e a instrução da Palavra de Deus, quando presentes na vida de alguém, provocam mudanças que serão observadas como um crescimento espiritual. Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O cristão novo convertido deve atentar para o caráter da aliança que ele tem com Deus, pois ela envolve o amor do Pai, a salvação em Jesus, o perdão dos pecados, as bênçãos espirituais e promessas bíblicas. Contudo, a parte do indivíduo, agora filho de Deus, é responder ao chamado desta aliança, que é a transformação para ser nova criatura, obedecendo a Deus em todos os seus caminhos, deixando-se moldar, como relata a seguinte passagem, Jeremias 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Item 2. A referência para a transformação. Jesus será sempre o nosso exemplo. Assim como um tijolo é moldado numa forma, nós devemos deixar-nos moldar conforme o caráter de Jesus. O significado da palavra cristão é pequeno Cristo, imitador de Cristo. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Item número 3. Transformados à imagem de Cristo. O comportamento evidencia se alguém está permitindo o agir de Deus na sua vida. Seguem algumas evidências. A evidência do perdão. Lucas 23, 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e um à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A evidência do amor ao próximo. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A obediência ao Pai como evidência. Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A evidência da renúncia de direitos. Filipenses 2, 6 ao 7. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A evidência da humildade. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Item número 4. A regeneração. O caráter de Cristo em nós. A mudança de caráter é requisito na nova vida em Cristo. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.
O começo da caminhada. Pode parecer um caminho difícil para o entendimento humano, mas se o nosso coração estiver receptivo, o próprio Espírito de Deus nos guiará na carreira cristã, nos propondo maneiras novas de pensar e de agir, a todo instante, falando ao nosso coração, conforme Romanos 8,14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esta mudança ocorre de forma gradativa. Dia a dia, por toda a nossa vida, seremos moldados e aperfeiçoados segundo a vontade de Deus. Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A transformação pela renovação da mente. As antigas convicções e interesses cedem lugar para a renovação do entendimento. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caráter de Cristo em nós e a batalha na mente. Travamos batalhas na nossa mente para eliminar os pensamentos de morte, trocando-os pelos pensamentos de uma nova criatura. Temos o poder de escolher o que pensar, e em oração selamos a nossa decisão na autoridade do nome de Jesus. Deus nos dá vitórias antecipadamente quando escolhemos obedecê-lo no padrão dos nossos pensamentos. 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A renovação no estilo de vida. Os velhos alvos, hábitos e costumes precisam ser revistos para que tudo vá se alinhando com a soberania da vontade de Deus na vida do cristão. Muitas atitudes, costumes, colecionismos, hobbies, mesmo não sendo pecados, podem consumir muita energia, muito tempo, recursos e espaço no nosso coração. Mateus 6, do 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tempo de comunhão. Quando compreendemos que a graça é um convite para termos um relacionamento de amizade com Deus, acabamos por mudar o nosso estilo de vida e passamos a buscar mais comunhão com este Deus. Já os costumes que não edificam espiritualmente nossa vida devem ceder lugar para a comunhão. Alguns exemplos são assistir novelas, ouvir músicas com conteúdo que leva à depressão, passar horas vendo vitrines, tempo demasiado na internet ou jogos eletrônicos, trabalho em excesso, horas extra em excesso, metas de fortuna, esportes em excesso, hobbies e lazer em excesso, etc. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Atitudes transformadas. A conduta errada, que precisa de transformação, é o ato de pecar. O pecado na vida do cristão tem nome. É um acidente e vem seguido da reflexão e do arrependimento. João 8, 10 e 11. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Item número 5. O homem espiritual segundo Bill Bright. É aquele que tem Jesus verdadeiramente como rei na sua vida, o que segue o caminho proposto pelo Evangelho. Segundo Bill Bright, existem 3 posicionamentos possíveis em relação a Deus. Ele chamou esses 3 tipos de homem natural, homem carnal e homem espiritual. Segue uma legenda para a compreensão dos desenhos. Item número 5.1. O homem natural. É aquele que ainda não conheceu a Jesus. Por isso, ele está fora da sua vida. O ego está entronizado e os interesses controlados por este ego. Este homem não consegue discernir as coisas espirituais. Este desenho é representado por um círculo, onde a cruz de Cristo está fora do círculo. Existe um trono dentro desse círculo, na qual o ego está assentado nele, e existem pontos maiores e menores ao redor deste trono, dentro do círculo da vida do homem natural, que representam os aspectos do seu interesse. Mas seu ego está no trono e a cruz de Cristo se encontra fora. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Item 5.2. O homem carnal. A Bíblia os chama também de meninos, ou seja, pessoas imaturas espiritualmente. A pessoa carnal é aquela que, apesar de já ter recebido Jesus, ainda tem a vida controlada pelo ego e confia nos seus próprios esforços para viver a vida cristã. É representada por um círculo em que a cruz de Cristo já está dentro deste círculo, mas que o ego ainda está sentado no trono. E existem também os pontos de interesse dentro da vida da pessoa. Versículo 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Item número 5.3. O homem espiritual. É aquele que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e submete a sua vida ao controle dele. O seu relacionamento de dependência com o Espírito Santo flui dia após dia, pois confia integralmente na palavra de Deus. É representado por um círculo, na qual a cruz de Cristo está no trono, o seu ego está abaixo do trono, submetido à vontade de Deus, e os pontos de interesse representados na vida estão ordenadamente em volta da cruz. Versículo 1 Coríntios 2, 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Agora seguem as atividades da aula 6. Esta foi a aula 6 do C2 até a página 18 do segundo módulo.